Olá, turminha. Tia Giovana agora vem trazer aula de produção textual para vocês. Eu vou falar de um assunto, que vai estar envolvido junto com o português, que são anúncios publicitários. A publicidade de uma forma geral. Como a gente já viu revistas, já viu noticiário, já viu notícias, eu trouxe algo hoje para vocês que eu já até havia falado, mas não tinha explorado muito, que são os jingles, certo? E o que vem a ser esses jingles? Será que vocês conhecem? Será que todo mundo é capaz de criar um jingle bacana? Então, eu trouxe alguns para apresentar, mas primeiro eu vou mostrar para vocês, o que vem a ser esses jingles, certo? Então, diz aqui no nosso slide de abertura que o jingle, ele é uma poderosa ferramenta de persuasão. E o que vem a ser essa persuasão? Muitas vezes, nós, quando estamos assistindo algum vídeo no YouTube, durante esses vídeos tem as propagandas, no vídeo que a gente está assistindo. E qual o intuito dessa propaganda? É nos levar a se interessar pelo aquele assunto, nos levar a estar curiosos, a comprar. E aí o que a gente faz? Pula muitas vezes aquelas propagandas, aqueles anúncios. Só que de repente algum deles acaba nos chamando a atenção. A mesma coisa, similar, pode acontecer quando a gente vai assistir um filme no cinema. E antes de começar esse filme, ficam passando os trailers de outros filmes. Qual é o intuito daquilo ali? Fazer com que a gente veja aquele trailer, se interesse e volte para o cinema para assistir. Então, isso é o mundo da propaganda de diversas formas, de anúncios, é o mundo da publicidade, Hoje em dia nós temos também os digital influencers, aqueles recebidos. O que vem a ser aqueles recebidos? É uma forma de publi. Você escuta muito, aqui é publi. O que é isso? É publicidade. Você ganha algo, ele recebe algo para divulgar, uma marca, uma empresa, e os seguidores vão fazer o quê? Vão se interessar e vão divulgar. Então, o mundo da publicidade hoje em dia, ele é muito vasto. Mas eu escolhi o jingle para mostrar para vocês, certo? Então, vamos aqui um pouco de história, A propaganda, ela foi permitida no rádio em 1932. E neste ano, precisamente, na Rádio Philips, foi apresentado o primeiro jingle nacional Pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o Pão Bragança. Criado por Antônio Nássara e veiculado no programa de Ademar Cazé. Então, antigamente as formas de se fazer propaganda eram o quê? No rádio. Hoje em dia a gente ainda vê muitas FMs, AMs que fazem propaganda, só que o público-alvo ele acabou mudando. Então, ele era cantado sem acompanhamento de instrumentos ou melodia, como se fosse uma marchinha. Então, isso aí, em 1932, para que vocês conheçam um pouco. O jingle ele se tornou um meio de vender um produto de maneira agradável e sutil. Era anunciado durante o programa como se fizesse parte dele. O rádio teve sua época de ouro na década de 40 e com a evolução dele, os jingles passaram a ganhar novas versões com instrumentos, mas sempre com uma mensagem final enfática para a venda do produto. Ou seja, eram pequenas musiquinhas que durante os programas de rádio elas eram tocadas e mostradas, que querendo fazer o quê? Que quem estava ouvindo o rádio, porque vocês sabem que nessa época, a forma de se fazer propaganda, o meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas, lá pela década do ano de 1940, era o quê? Era o rádio. Quando a televisão chegou, já nos anos 50, o rádio assumiu outro papel. De um lado, as radionovelas, que vocês sabem, também já comentei com vocês, que as novelas elas eram chamadas de radionovela, era o que passava no rádio. E o outro, o radiojornalismo, como na Rádio Bandeirantes de São Paulo, na qual havia um noticiário intensivo a cada 15 minutos. Então, tinha uma programação, mas a cada 15 minutos, tinha que ter o noticiário. A partir já dos anos 60, vocês vão percebendo que eu falei nos anos 40, onde o rádio
dominava. A partir dos anos 50, onde a televisão começou a surgir. E agora, a partir dos anos 80, os jingles ganharam mais criatividades. Eles vinham embalados no estilo de samba, chorinho, rock, marchinhas, que acabaram se tornando ícones, como o da dedetizadora Dindim, com a história da pulguinha e o pernilongo. Café Seleto, Corneto, Pra Frente Brasil, né, que foi a da Copa de 70, esse daí é bem conhecido ainda. Tem outros aí que a gente não conhece muito, né, Duchas Corona, Estrela, toda criança tem uma estrela dentro do coração. Os jingles também ganharam força nos filmes publicitários, agregados à imagem e grandes efeitos. Sem dúvida, era uma das armas mais efetivas da publicidade na hora de sensibilizar o público. David Ogilvy, um dos nomes mais importantes do mercado publicitário, já dizia: se você não tem nada para dizer, diga cantando. Então, essa musiquinha de tanto ser repetida cantando, acabava virando como se fosse chiclete e ficando na mente das pessoas. Passando mais à frente um pouco para os anos 90 e 2000, agora um pouco mais recente, a presença do jingle voltou a ser requisitada pelo mercado publicitário. Nesse período, apareceram os jingles que acabaram virando hits, como Moto Honda, né? Eu acordei, tirei meu pijama, fui para minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e logo fui para a cama. Do Guaraná Antártica, né? Eu quero ver pipoca pular, pipoca com Guaraná. E da Parmalat, né? Trate seus bichinhos com amor e Parmalat, uma das campanhas mais elogiadas. Então aqui tem 3 exemplos, né, de jingles já bem mais recentes e que tiveram uma grande importância nesse veículo da divulgação. E o que é? Tia Giovana está falando aí de jingles, mostrando uns aí, mas de fato eu nem sei o que é e nem conheço algum. Então é por isso que eu trouxe um pouco da história do jingle para que você possa compreender do que eu estou falando. Então o jingle, ele é um anúncio musicado. Por exemplo, a gente faz um cartaz, uma placa de venda. Quem tem lojinha virtual, não coloca no Instagram, coloca lá no Facebook. Então, o jingle nada mais do que é isso. É um anúncio publicitário, só que um anúncio cantado. Trata-se de uma pequena peça musical cuja função é facilitar e estimular a retenção da mensagem pelo ouvinte. É geralmente curto, então essa musiquinha, esse jingle, ele não pode ser muito grande, ele vai ter entre 30 segundos a 2 minutos. E a sua melodia é de fácil compreensão, certo? E o que faz um jingle se tornar inesquecível? Pense aí, quando você quer aquele jogo ou o que é que te faz, o que é que você fica buscando? Você vai lá no YouTube, vai ver como é, o que tem, o que está vendendo, aonde, os preços. E o jingle tinha essa função, tem, né, essa função. E o que faz ele se tornar inesquecível? Ele precisa ter argumentos diretos, repetições do nome do produto e os argumentos principais de venda. Então, não sei se vocês lembram daquele que tinha a propaganda do batom garoto, que o menino ficava, compre batom, compre batom. Então, o nome do produto precisa ser bastante repetido. Precisa ter refrão empolgante, letra clara e melodias simples, né? Tudo precisa ser muito simples, certo? Aqui uma dica que fica na cabeça: o jingle, quando bem criado e produzido, estimula o consumidor a repetir suas frases melódicas, cantando, assobiando ou reproduzindo a música mentalmente. De repente a gente escuta uma música e aquela música fica na mente, aquela frase fica e você pensa em outra coisa, a música volta na sua mente. É o chamado música chiclete. Quem nunca, né, ouvir uma música e essa música ficou martelando a sua cabeça? Então o jingle, ele tenta fazer isso aí. Dessa forma, os jingles potencializam a informação veiculada no anúncio e colocam o consumidor em contato com a marca, mesmo que não esteja ouvindo rádio ou assistindo TV.
Falando em jingles, eu trouxe aqui alguns para mostrar para vocês, tá certo? Alguns jingles muito famosos e eu quero que vocês assistam junto comigo. Pronto, então aqui eu trouxe para vocês o jingle do Guaraná, da Danoninho, certo? E da McDonald's, do Big Mac. E eu acredito que talvez alguns deles vocês possam conhecer. Vocês viram, por exemplo, esse do Danoninho? A imagem do vídeo, você vê que ele é um vídeo bem antigo, porque a imagem ela não tem uma qualidade muito boa, mas você viu que ele ficava, né? Me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, Danoninho dá. Então, quem viveu essa época do Danoninho como a gente viveu, sabe, né, que isso ficava na mente e você ficava querendo provar o Danoninho e sonhava com o Danoninho, né? Eu mesmo sonhava com comprar lá os potinhos de Danoninho, botar para gelar e aí ficava essa música. A do Pipoca e Guaraná, você vê que a imagem, a música é a mesma, só que ela foi feito um remake, né? A imagem já é melhor, já é mais moderno, porém usando a mesma música, né? Então assim, vocês viram que aí fica Pipoca e Guaraná, que sede que dá. E aí a palavra ela vai sempre se repetindo e vai ficando na sua mente, tá certo? Então eu vou pedir como proposta para vocês, né, para que vocês criem um jingle, certo? Você está achando muito fácil uma musiquinha e tudo, então a proposta de atividade vai ser essa. Você vai escolher um produto, você vai criar um jingle e vai escrever lá no seu caderno de produção. Só que eu vou colocar lá no grupo, né, identificando como é que você tem que fazer. Qualquer dúvida você entra em contato comigo que eu esclareço melhor. Então até a nossa próxima aula.